Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem atrair respeito, oportunidades, dinheiro, admiração e até relacionamentos sem correr atrás de nada, enquanto a maioria vive perseguindo, implorando atenção e tentando controlar tudo. Elas fazem o oposto, e é justamente por isso que tudo parece vir até elas. O que poucos entendem é que a necessidade afasta, mas o desapego atrai. Quanto mais você precisa de algo para se sentir completo, mais poder entrega a isso. E quanto mais poder entrega, mais distante aquilo parece ficar. Hoje você vai entender por que dominar o desapego pode transformar completamente sua vida. E antes de continuar, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. A maioria das pessoas acredita que desapego significa desistir. Acredita que desapego é não se importar. Acredita que desapego é abandonar sonhos, objetivos ou desejos. Mas essa é uma das maiores confusões que existem. O verdadeiro desapego não é abrir mão do que você quer. É abrir mão da necessidade desesperada de que aquilo aconteça para que você se sinta bem consigo mesmo. Existe uma diferença gigantesca entre desejar algo e depender disso. Quando você deseja, você continua caminhando. Quando você depende, você se torna escravo. E a escravidão emocional é uma das prisões mais perigosas que existem. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento da sua vida. Quanto mais você queria impressionar alguém, mais nervoso ficava. Quanto mais queria aprovação, mais inseguro se tornava. Quanto mais tentava agradar, menos valorizado era. Isso acontece porque as pessoas percebem necessidade, mesmo quando ela não é dita. Necessidade muda sua postura. Necessidade muda seu olhar. Necessidade muda sua energia. Necessidade faz você aceitar menos do que merece. E o mundo responde de acordo com aquilo que você demonstra aceitar. Quando alguém sente que você precisa desesperadamente da atenção dela, seu valor diminui aos olhos dessa pessoa. Quando alguém percebe que sua felicidade depende da presença dela, a dinâmica muda. Você deixa de ser visto como alguém completo, passa a ser visto como alguém que busca ser completado. E existe algo profundamente atraente em pessoas que não precisam provar nada, pessoas que não imploram, pessoas que não perseguem, pessoas que não correm atrás de validação, porque elas transmitem uma mensagem silenciosa. A mensagem de que sua identidade não está à venda. A mensagem de que seu valor não depende da opinião dos outros. A mensagem de que elas sabem exatamente quem são. É por isso que o desapego gera respeito. Não porque ele é uma técnica, mas porque ele é consequência de uma mentalidade forte. Pense em quantas vezes você deixou alguém controlar suas emoções. Uma mensagem que não chegou. Uma resposta que demorou. Uma opinião negativa, uma rejeição, uma crítica, um afastamento. Agora observe algo. Sempre que isso aconteceu, havia uma expectativa escondida, e toda expectativa excessiva cria vulnerabilidade. Porque você passa a colocar sua paz nas mãos de fatores que não controla. Você entrega o controle da sua mente para circunstâncias externas, e então sua felicidade começa a oscilar como uma folha levada pelo vento. Um elogio te coloca para cima. Uma crítica te derruba. Uma mensagem te anima. Um silêncio te destrói. Mas uma pessoa verdadeiramente forte não funciona assim. Ela compreende uma verdade simples. O mundo externo está sempre mudando. As pessoas mudam. As situações mudam. As oportunidades mudam. Os relacionamentos mudam. Mas quem constrói sua estabilidade apenas em fatores externos está construindo sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, tudo desmorona. O desapego começa quando você decide construir sua estabilidade dentro de si, quando você para de perguntar o que os outros pensam sobre você e começa a perguntar o que você pensa sobre si mesmo, quando você para de buscar aprovação e começa a buscar coerência, quando você para de tentar convencer o mundo do seu valor e começa a agir como alguém que já conhece o próprio valor. Isso muda tudo,
porque sua energia deixa de ser consumida pela necessidade de reconhecimento e passa a ser direcionada para crescimento. Você não perde tempo tentando parecer importante. Você trabalha para se tornar importante. Você não perde tempo tentando ser admirado. Você desenvolve qualidades admiráveis. Você não perde tempo perseguindo respeito. Você se torna alguém impossível de ignorar. E existe um detalhe que poucas pessoas percebem. O desapego cria liberdade. E liberdade gera poder. Imagine duas pessoas. A primeira não suporta ficar sozinha. A segunda aprecia a própria companhia. Quem é mais livre? A primeira precisa constantemente de alguém. A segunda escolhe estar com alguém. E existe uma diferença enorme entre precisar e escolher. Quem escolhe possui poder. Quem precisa, entrega poder. Isso vale para relacionamentos, vale para amizades, vale para dinheiro, vale para negócios, vale para qualquer área da vida. Quanto mais você acredita que não pode viver sem algo, mais refém se torna. Quanto mais você demonstra que consegue seguir em frente mesmo sem aquilo, mais forte se torna. E não porque você se tornou frio, mas porque se tornou inteiro. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando preencher vazios internos através de fatores externos. Compras, status, atenção, relacionamentos, reconhecimento. Mas nenhum fator externo consegue preencher permanentemente um vazio interno, porque o problema nunca esteve fora. Sempre esteve dentro. É por isso que tantas pessoas conseguem exatamente aquilo que queriam e, mesmo assim, continuam insatisfeitas. Elas imaginavam que a conquista resolveria tudo, mas descobriram que a inquietação continuava lá, porque levaram a própria mente junto. O desapego ensina algo poderoso. Você não precisa esperar conquistar algo para viver em paz. Você pode construir essa paz agora. E quando faz isso, algo curioso acontece. Você continua buscando seus objetivos, mas sem ansiedade. Você continua avançando, mas sem desespero. Você continua desejando, mas sem dependência. E justamente por não depender, você passa a agir melhor. Pensa com mais clareza. Decide com mais inteligência. Observa com mais calma. Reage com mais maturidade. Porque sua mente deixa de operar sob pressão emocional. E quando isso acontece, você começa a perceber uma verdade que muda tudo. Muitas das coisas que você tanto perseguia começam a se aproximar quando você para de correr atrás delas desesperadamente. Não porque existe alguma mágica, mas porque você finalmente deixou de empurrá-las para longe com sua necessidade constante. A necessidade tem um efeito silencioso que poucas pessoas percebem. Ela distorce sua percepção da realidade. Quando você está emocionalmente dependente de um resultado, deixa de enxergar as coisas como elas são e passa a enxergá-las como gostaria que fossem. É nesse momento que surgem os maiores erros. Você ignora sinais evidentes, aceita comportamentos que normalmente não aceitaria, cria justificativas para atitudes desrespeitosas, faz concessões que ferem sua dignidade. Tudo porque no fundo existe medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não conseguir novamente, medo de não ser suficiente. E o medo sempre cobra um preço alto. Ele faz você negociar aquilo que jamais deveria negociar. Seu valor pessoal. Observe pessoas que parecem ter autoridade natural. Elas raramente tentam controlar tudo. Não ficam perseguindo explicações. Não imploram por atenção. Não entram em pânico diante da incerteza. Elas entenderam algo que a maioria ainda não compreendeu. Você não controla os acontecimentos. Você controla apenas sua postura diante deles. E essa diferença muda completamente a maneira como você vive. Quando alguém se afasta, você continua. Quando uma oportunidade desaparece, você continua. Quando um plano falha, você continua. Quando recebe uma rejeição, você continua. Porque sua força não estava presa ao resultado. Ela estava dentro de você. A maioria das pessoas vive em guerra com a realidade. Querem controlar o comportamento dos outros, querem controlar opiniões, querem controlar o tempo, querem controlar circunstâncias, querem controlar o futuro.
Mas quanto mais tentam controlar o incontrolável, mais ansiedade produzem. O desapego não elimina desafios, ele elimina o sofrimento desnecessário criado pela resistência. Existe uma frase que define perfeitamente esse princípio: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense em quantas vezes você perdeu noites de sono por situações que nunca aconteceram. Quantas vezes criou cenários negativos na mente? Quantas vezes antecipou problemas? Quantas vezes teve medo de algo que acabou não acontecendo? A mente ansiosa vive tentando controlar o amanhã. A mente desapegada concentra energia no agora. E existe uma vantagem gigantesca nisso. Quando você está presente, você age melhor. Quando está presente, você percebe oportunidades. Quando está presente, você enxerga detalhes que passariam despercebidos. Mas quando está preso à obsessão por resultados, sua atenção desaparece. Você deixa de viver o caminho porque está desesperado pelo destino. E é justamente aí que muitos perdem aquilo que procuram. Porque toda obsessão gera tensão. E tensão gera erros. Imagine um arqueiro. Se ele estiver desesperado para acertar o alvo, suas mãos tremem. Sua respiração se altera. Seu foco diminui. Mas quando ele está calmo, sua precisão aumenta. A vida funciona da mesma forma. Quanto mais equilíbrio emocional você possui, melhores decisões toma. Quanto melhores decisões toma, melhores resultados constrói. E então, acontece algo interessante. As pessoas olham para você e acreditam que tudo dá certo naturalmente, mas elas não percebem o que existe por trás. Não percebem a tranquilidade, não percebem a disciplina, não percebem a estabilidade emocional, não percebem o desapego. Porque o desapego produz uma característica extremamente rara nos dias atuais: presença. Vivemos em uma época onde quase todos estão correndo atrás de alguma coisa: mais dinheiro, mais atenção, mais validação, mais reconhecimento, mais aprovação. E nessa corrida interminável, muitos esquecem de viver. Estão sempre esperando o próximo acontecimento para finalmente se sentirem felizes. Quando eu conseguir aquilo, quando aquela pessoa voltar, quando eu alcançar aquela meta, quando minha vida mudar. Mas existe um problema. O futuro nunca chega da forma imaginada, porque quando uma meta é alcançada, outra aparece. Quando um desejo é realizado, outro surge. E assim, a mente continua correndo, sempre acreditando que a satisfação está logo adiante. Sempre acreditando que falta apenas mais uma conquista, mais uma aprovação, mais uma vitória, mais um reconhecimento. Mas a paz nunca chega para quem vive assim. Porque a mente acostumada à carência sempre encontrará algo que falta. É por isso que tantas pessoas aparentemente bem-sucedidas continuam infelizes. Elas conquistaram o que queriam, mas não conquistaram a si mesmas. E essa é a diferença fundamental. Existe uma enorme distância entre possuir coisas e possuir domínio sobre a própria mente. Uma pessoa pode ter riqueza e continuar escrava da ansiedade. Pode ter status e continuar escrava da insegurança. Pode ter admiração e continuar escrava da necessidade de aprovação. Mas alguém que domina o desapego carrega uma riqueza que não depende das circunstâncias. Carrega estabilidade, carrega clareza, carrega liberdade. E liberdade é uma das formas mais elevadas de poder, porque quando você não precisa desesperadamente de algo, ninguém consegue usar isso para manipulá-lo. Pense nisso por um instante. Toda manipulação depende de uma dependência. Se alguém controla suas emoções através da aprovação, existe dependência. Se alguém controla suas decisões através do medo da rejeição, existe dependência. Se alguém controla sua paz através da presença ou ausência, existe dependência. E onde existe dependência excessiva, existe vulnerabilidade. O desapego corta essas correntes invisíveis. Ele não transforma você em alguém indiferente. Transforma você em alguém consciente. Você continua amando, mas sem perder a si mesmo. Continua desejando, mas sem se tornar escravo dos desejos. Continua sonhando,
mas sem colocar sua felicidade em pausa até que o sonho aconteça. Essa é uma das maiores demonstrações de maturidade emocional, porque pessoas imaturas acreditam que a felicidade está sempre em algum lugar distante. Pessoas maduras aprendem a carregá-la consigo, e isso gera uma presença diferente, uma energia diferente, uma postura diferente. Você deixa de transmitir carência, passa a transmitir abundância. E não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de abundância emocional, a abundância de quem sabe que ficará bem independentemente do resultado, a abundância de quem sabe que sobreviverá às perdas, a abundância de quem sabe que consegue recomeçar, a abundância de quem não entra em desespero diante das mudanças. Essa postura muda completamente a forma como o mundo responde a você, porque as pessoas respeitam quem se respeita. As pessoas valorizam quem se valoriza. As pessoas percebem quando alguém possui um centro emocional sólido. E esse centro não nasce do controle, nasce da aceitação. Aceitação de que nem tudo acontecerá como você deseja. Aceitação de que perdas fazem parte da vida. Aceitação de que rejeições fazem parte da vida. Aceitação de que mudanças fazem parte da vida. Aceitação de que ninguém controla tudo. Paradoxalmente, é quando você aceita isso que se torna mais forte, porque deixa de desperdiçar energia lutando contra aquilo que não pode mudar e passa a investir energia naquilo que realmente pode transformar. Sua mente, suas escolhas, sua postura, seu caráter, sua disciplina, sua visão da realidade. E quando isso acontece, você começa a sentir algo que talvez não sentisse há muito tempo. Leveza. A leveza de quem não carrega o peso de controlar tudo. A leveza de quem não precisa convencer ninguém. A leveza de quem não vive implorando reconhecimento. A leveza de quem compreendeu que seu valor não depende de aplausos. Porque a verdade é simples. O mundo pode tirar muitas coisas de você. Pode tirar oportunidades. Pode tirar dinheiro. Pode tirar relacionamentos. Pode tirar posições. Mas existe algo que ninguém consegue tirar sem sua permissão. A forma como você escolhe enxergar a própria vida. E é exatamente aí que começa o verdadeiro desapego. Quando você começa a compreender o verdadeiro significado do desapego, uma transformação silenciosa acontece dentro de você. Não é uma mudança que as pessoas percebem imediatamente. Não existe anúncio. Não existe demonstração exagerada. Não existe necessidade de provar nada, mas algo muda profundamente na forma como você ocupa espaço no mundo. Você para de reagir impulsivamente, para de correr atrás de respostas, para de gastar energia tentando controlar a percepção que os outros têm de você. E pela primeira vez em muito tempo, começa a direcionar sua atenção para aquilo que realmente importa. Você. Isso pode parecer egoísmo para algumas pessoas, mas não é. Existe uma diferença enorme entre egoísmo e autorrespeito. O egoísmo ignora os outros. O autorrespeito não ignora a si mesmo. E muitas pessoas passaram tanto tempo tentando agradar todo mundo que esqueceram completamente quem são. Esqueceram seus limites. Esqueceram seus valores. Esqueceram suas prioridades. Esqueceram seus sonhos. Passaram anos moldando a própria personalidade para serem aceitas. Mudando opiniões para evitar conflitos, ocultando desejos para evitar julgamentos, diminuindo a própria luz para não incomodar ninguém. Mas existe um preço para isso. Toda vez que você abandona a si mesmo para conquistar a aprovação, uma parte da sua força desaparece. Porque a força nasce da coerência. Nasce quando aquilo que você pensa, sente e faz está alinhado. E o desapego fortalece exatamente isso. Ele ensina que você não precisa da concordância de todos para continuar caminhando. Não precisa da validação coletiva para acreditar em si mesmo. Não precisa da aprovação externa para reconhecer seu próprio valor. Essa é uma das razões pelas quais pessoas desapegadas costumam parecer tão seguras. Não porque nunca sentem medo, não porque nunca duvidam, mas porque não permitem que esses sentimentos assumam o controle. Elas entendem que emoções são passageiras.
Sabem que insegurança vem e vai. Sabem que ansiedade vem e vai. Sabem que medo vem e vai. Mas também sabem que decisões tomadas sob o comando dessas emoções geralmente levam ao arrependimento. Por isso, elas observam antes de agir, respiram antes de reagir, pensam antes de responder. E esse simples hábito cria uma vantagem gigantesca. A maioria das pessoas vive no modo automático, recebe uma crítica e reage, recebe uma rejeição e entra em desespero, recebe um silêncio e cria histórias na própria mente, recebe uma provocação e perde o controle. Mas quem domina o desapego cria espaço entre o estímulo e a resposta. E dentro desse espaço existe poder. Porque é nesse espaço que você escolhe. Escolhe se vale a pena responder. Escolhe se vale a pena insistir. Escolhe se vale a pena lutar. Escolhe se vale a pena partir. A vida muda quando você percebe que nem toda batalha merece sua energia. Muitas pessoas estão exaustas não porque trabalham demais, mas porque carregam conflitos desnecessários, discussões inúteis, expectativas irreais, mágoas antigas, ressentimentos acumulados, tentativas constantes de convencer quem não quer entender. Tudo isso consome energia, tudo isso rouba foco, tudo isso enfraquece a mente. O desapego funciona como uma limpeza. Ele elimina pesos invisíveis que você carregava sem perceber. E quanto mais leve você se torna, mais longe consegue ir. Observe alguém carregando uma mochila cheia de pedras. Cada passo exige esforço. Cada subida se torna mais difícil. Agora imagine retirar uma pedra por vez. A caminhada continua existindo. Os desafios continuam existindo. Mas o peso diminui. É exatamente isso que acontece quando você abandona a necessidade de controlar tudo. Quando abandona a necessidade de agradar todos. Quando abandona a necessidade de vencer todas as discussões. Quando abandona a necessidade de ser compreendido o tempo inteiro. Sua energia retorna. Sua clareza retorna. Sua força retorna. E então surge algo extremamente poderoso. A independência emocional. Poucas qualidades são tão valiosas quanto essa, porque uma pessoa emocionalmente independente não se torna refém das circunstâncias. Ela não entrega as chaves da própria felicidade para os outros. Ela não vive aguardando permissão para se sentir bem. Ela não condiciona sua paz ao comportamento alheio. Ela entende que a vida é imprevisível. Entende que perdas acontecerão. Entende que mudanças acontecerão. Entende que ciclos se encerram, mas também entende que possui recursos internos para lidar com tudo isso. E essa confiança muda completamente sua postura. Você para de agir por medo. Começa a agir por escolha. Parece uma diferença pequena, mas muda absolutamente tudo. Quem age por medo busca segurança. Quem age por escolha busca crescimento. Quem age por medo evita riscos a qualquer custo. Quem age por escolha aceita que alguns riscos fazem parte da evolução. Quem age por medo se apega ao conhecido. Quem age por escolha está disposto a avançar. É por isso que o desapego frequentemente precede grandes transformações. Porque você só consegue crescer quando aceita deixar para trás aquilo que já não serve. Velhas crenças, velhos hábitos, velhas versões de si mesmo. Muitas pessoas querem uma vida nova sem abandonar a mentalidade antiga. Querem resultados diferentes, repetindo os mesmos comportamentos. Querem respeito sem desenvolver respeito próprio. Querem admiração sem desenvolver caráter. Querem abundância sem desenvolver disciplina. Mas a vida não funciona assim. Toda evolução exige renúncia. Toda transformação exige desapego. Você não pode segurar o passado e o futuro ao mesmo tempo. Em algum momento será necessário escolher. Será necessário soltar. E esse ato de soltar assusta muita gente. Porque o desconhecido gera medo. Mas existe algo que poucos percebem. Aquilo que você mais teme perder muitas vezes é justamente o que está impedindo seu crescimento. Uma relação que já terminou emocionalmente. Um ambiente que limita seu potencial. Uma identidade construída para agradar os outros.
uma necessidade constante de aprovação, uma dependência emocional silenciosa. Enquanto você segura essas coisas, suas mãos permanecem ocupadas. E mãos ocupadas não conseguem receber nada novo. O desapego abre espaço, espaço para novas oportunidades, espaço para novas experiências, espaço para novas versões de você mesmo. E é por isso que tantas pessoas relatam mudanças inesperadas depois que finalmente decidiram soltar. Não porque o universo fez um acordo secreto com elas, mas porque sua postura mudou, sua energia mudou, suas escolhas mudaram, sua percepção mudou. E quando sua percepção muda, sua realidade começa a mudar junto. Você passa a enxergar oportunidades que antes ignorava, passa a reconhecer comportamentos que antes aceitava, passa a perceber caminhos que antes não conseguia ver. Tudo porque sua mente deixou de estar aprisionada pela obsessão. Existe uma força imensa em quem consegue caminhar sem desespero, em quem consegue esperar sem ansiedade, em quem consegue amar sem possessividade, em quem consegue sonhar sem dependência, em quem consegue perder sem se destruir. Essa força não aparece da noite para o dia. Ela é construída, desenvolvida, treinada. E cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, ela cresce. Cada vez que escolhe preservar sua dignidade, ela cresce. Cada vez que escolhe sua paz em vez de um conflito inútil, ela cresce. Cada vez que escolhe confiar em si mesmo, ela cresce. Até que chega um momento em que você percebe algo extraordinário. Aquilo que antes parecia indispensável já não possui o mesmo poder sobre você. E nesse instante, nasce uma liberdade que poucas pessoas experimentam ao longo da vida. A liberdade de continuar inteiro, independentemente das circunstâncias. A liberdade de permanecer firme, mesmo quando o mundo ao redor muda. A liberdade de saber que sua força não está fora. Ela sempre esteve dentro de você.